E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: "Vem aqui para o meio." Então lhes perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido, com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão, e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali com os herodianos e logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Esse texto, que o Senhor me deu, fala sobre um milagre que o Senhor fez dentro de uma sinagoga. E é um dos milagres, assim, dos textos mais curtinhos que falam sobre o milagre de Jesus. Uma das narrativas mais curtinhas de milagre é essa. E, assim, logo de começo, algo me chama muita atenção nessa história, é que aqui a gente vê duas situações muito opostas, Os religiosos, os fariseus e Jesus. O olhar dos fariseus, dos religiosos para aquele homem da mão ressequida, e o olhar de Jesus. Esse homem com a mão ressequida, eu fui pesquisar o que era ressequida, e é atrofiada, sem uso, sem utilização, algo praticamente inútil. E aí, quando a gente vai debruçar nesse milagre, nesse texto, a gente vê o que esse homem esperava quando chegou nessa sinagoga, o que os fariseus esperavam e o que Jesus esperava. Então, fiquei pensando, sabe? Quando diz assim: estava ali um homem que tinha as mãos ressequidas. E os fariseus já estavam observando para ver o que Jesus ia fazer. Em nenhum momento os fariseus estavam olhando, desejando a cura daquele homem. Em nenhum momento os fariseus estavam olhando, compadecidos pela dor daquele homem. Não. Eles estavam olhando com o único intuito: a acusação. Eles estavam olhando com o único intuito: eu espero que essa situação aqui seja propícia para que eu possa acusá-lo. Então, assim, os fariseus tinham essa expectativa. Jesus não. E aí fala para a gente continua o texto, fala que Jesus fala para esses fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época, eram os homens muito letrados, que entendiam muito da Bíblia que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento, mas não aplicavam. Eles sabiam muito, mas o Jesus até fala, façam o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Então, eles sabiam muito sobre as teorias, do amor, dos 10 mandamentos, do amor ao próximo, do amor a Deus, dos profetas, mas eles não exerciam esse amor com o próximo. Eles não olhavam eles em nenhum momento olharam para esse homem com compaixão. E aí fala que esse homem chegou, eu fico pensando nesse homem, sabe? Indo para a sinagoga. O que ele esperava naquele dia? Sabe, qual era o anseio dele? Talvez ouvir ali a leitura da Torá, porque eles faziam isso antigamente nas sinagogas. Eles liam, Então, talvez aquele homem foi ali apenas para ouvir. Só que ele não imaginava que, além de ouvir, ele iria encontrar com o próprio Deus. Ele não imaginava que, além de ouvir, ele teria uma experiência, ele teria um encontro, ele teria algo que mudaria a vida dele. E aí a gente se pergunta, qual é a nossa postura hoje? O que a gente espera? A gente espera apenas ouvir? Ou a gente espera ver, reconhecer a grandeza desse Deus? Reconhecer o que Ele pode fazer na minha e na sua vida? Esse homem saiu de casa apenas para ouvir. Eu vou lá. Talvez até de forma rotineira. Hoje é dia de ir na sinagoga, então eu vou. Talvez até de forma rotineira, sem muito esperar.
Sabe? E assim, o que os fariseus esperavam? Acusação. O que aquele homem esperava? Apenas ouvir a palavra. O que Jesus esperava? Uma situação onde ele pudesse mostrar a grandeza do seu poder. O que Jesus esperava? Uma situação onde ele pudesse mostrar quem ele era e o que ele podia fazer. E aí, eu peguei assim algumas reflexões, sabe, sobre esse texto. Diz assim: estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus, em nenhum momento, ele pensou no que pensariam dele, na aprovação. Quantas vezes a gente não deixa de viver coisas no Senhor, quantas vezes a gente não deixa de conhecer o Senhor, quantas vezes a gente não deixa de ter experiências com o Senhor, porque a gente está muito preocupado com o que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas estão achando. Muitas vezes a gente está muito preocupado com outras coisas, ao invés de se preocupar com Deus, com o que o Senhor tem para a gente. Esse homem, Jesus não se preocupou com isso. E esse homem, algo muito interessante quando continua, que diz assim: Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui ao meio. Esse homem, quando ele vai para o meio, não sei se vocês sabem, mas a gente analisando outros textos, a gente vê que as pessoas que andavam com Jesus, elas estavam até ameaçadas de não... Os fariseus na época estavam tão amedrontados com o que Jesus estava fazendo, que eles estavam até ameaçados de não poder mais entrar no templo. Estava rolando essas coisas, sabe? Essas ameaças. E esse homem, o Senhor chama ele para o meio. E ele dá um passo, mas para perto de Jesus e para longe dos fariseus. Então, assim, esse homem ele fez uma escolha. E aí eu queria pensar aqui sobre esse texto e falar com vocês 3 coisas que eu pontuei, sabe? Que me fizeram pensar sobre esse texto. O que os homens podem fazer por mim? Esse homem, ele em nenhum momento ele pensou no que os homens poderiam fazer por ele. Em nenhum momento ele ficou rígido ali, como eu posso dizer, pensando assim: o que eu posso ganhar se eu ficar aqui? O que eu posso perder? Eu posso perder, de repente, o meu prestígio. Eu posso perder, não prestígio, mas talvez eu possa perder os meus direitos, né? Eu posso ser taxado como que está andando com Jesus. Eu posso ser afastado do templo. Eu posso perder tantas coisas. Eu posso ser acusado junto com Jesus. Então, assim, as pessoas que estavam com Jesus, elas estavam também sofrendo a ameaça que Jesus estava. E esse homem, ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão de não se importar com o que as pessoas pensam. E aí, eu queria que vocês abrissem Romanos 6, versículo 16. Diz assim: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Eu achei muito interessante isso. Quando você se entrega, pois você sabe muito bem que quando se entrega a uma pessoa para serem escravos delas, são escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. O que esse homem poderia ser escravo e impedir que ele vivesse aquilo que Deus tinha para ele? Sabe o que fiquei pensando com isso? Quantas vezes a gente não faz isso? Por quê? Se esse homem pensasse no que os fariseus estavam falando, o que os fariseus estavam falando? O que os fariseus, na verdade, estavam pensando? Ele não pode curar no sábado. Esses homens estavam um pouco se importando. Eles estavam um pouco se importando, assim, com a dor desse homem, com o sofrimento. Tanto que fala no texto que Jesus, ele se entristece pela dureza do coração. Então, esses homens, eles não estavam pensando no bem, eles estavam pensando em acusação. E no que ele não poderia viver. Então, a expectativa dos homens sobre ele era: você vai sair daqui do mesmo jeito. A expectativa de Deus é: eu posso mudar a tua vida. E assim, quantas vezes a gente não faz isso daqui com as circunstâncias?
A Bíblia diz que a gente se torna servo daquilo que a gente obedece. Quantas vezes as circunstâncias, como os filisteus, falam assim, ó, não tem jeito, para você não dá mais. Isso daqui acabou. Quantas vezes as circunstâncias, pessoas, os nossos fariseus falam que isso aqui não dá mais, isso daqui para você não, sabe? Você não consegue, você não pode, isso daqui para você já teve fim. E quantas vezes, sabe o que a gente faz? A gente faz isso aqui para a circunstância, ó. Tá bom, circunstância. Se você está falando que para mim não dá mais, para mim não dá mais. Tá bom, circunstância, se você está falando que não tem cura para mim, não tem cura para mim. Tá bom, circunstância, se você está falando que para mim eu não vou ser nada, eu não consigo, eu não posso, então aqui, circunstância. Quantas vezes a gente não faz isso com as circunstâncias? Quantas vezes a gente não se dobra? Sabe por quê? Servir é obediência, isso é muito forte. Porque a gente levanta as nossas mãos e a gente fala que a gente serve o Senhor. Mas servir é assim, é obedecer. Inclusive a sua vontade precisa de fé. Precisa de fé. Precisa de fé para eu obedecer quando a circunstância diz não. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente faz o contrário daquele homem da mão ressequida. Aquele homem, ele não olhou para os fariseus, ele não olhou para a circunstância, ele olhou para o Senhor. Então, os fariseus dizem que não pode curar no sábado. Os fariseus dizem, você nasceu para sofrer. Você sofre porque você merece, você é pecador. Que era isso que eles diziam. Se alguém nasceu com alguma deformidade, é porque essa pessoa é pecador, ela ou a mãe. Então, você está merecendo. Aí vem Jesus, com a graça, com a bondade, e fala o contrário. E a decisão que ele toma faz toda a diferença para colher o resultado que ele colheu. Então, quantas vezes a gente não se dobra em obediência para a circunstância? Se a circunstância diz que não, é não. Se o médico disse que não, é não. Sabe? Se a minha família, se o histórico da minha família, se o que eu vi, se o que eu vivi disse que não, é não. De quem que eu estou sendo servo? Porque o meu Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O seu Deus diz que você é mais que vencedor. O seu Deus diz que você foi feito justiça de Deus. A quem que você está servindo? A quem que você está servindo? As circunstâncias? O que elas falam é o fim, é o ponto final para você? Acabou. Não, o médico disse, então não tem jeito, porque o médico disse, o médico é o seu Deus? A circunstância é o seu Deus? O seu chefe é o seu Deus? O seu trabalho é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Porque a palavra nos diz em Romanos 6 que o meu Deus, de quem eu sirvo em obediência. Em obediência. Então, assim, obedecer é entrar em conformidade com a vontade. Lembra como Jesus dizia? Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que meu pai manda eu fazer. Eu não falo o que eu quero, eu falo o que o meu pai manda fazer, manda eu falar. Então, isso é obediência, é andar em conformidade com aquilo que Deus diz sobre mim. O que Deus disse sobre você? Qual foi a palavra que um dia Ele liberou sobre você? A quem que você vai ajoelhar? A quem que você vai se dobrar? É a circunstância? É o que os fariseus dizem? Porque os fariseus dizem que você vai sair daqui com a mão ressequida. Você vai sair daqui do jeito que você chegou achando que você fosse sair. Porque isso que é o trágico da circunstância. Não tem surpresa na circunstância. Pela circunstância a gente está fadado. O mundo está mal. Não, porque as escolas só ensinam isso agora, então a geração está mal. Tá? Porque a Bíblia diz que o Senhor não geraria filhos para calamidade. O Senhor nos diz que a nossa geração é geração eleita. Com quem que eu fico? Para quem que eu me dobro? Quem que eu obedeço? A circunstância, os fariseus? Porque para os fariseus, sábado, não. As circunstâncias dizem, Raquel, não. Alexi, não. Júlia, não. Com quem que eu fico? Com o que os fariseus dizem, com a circunstância, porque os fariseus eles estão na ordem do natural.
Essa é a diferença. Não é ser lunático, não é viver fora. Não, não, não. Os fariseus eles estão na ordem do natural. Deus não. Deus está na ordem do sobrenatural. Ele não tem barreira, não tem sábado que impeça ele de derramar bondade e graça sobre a sua vida. Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Para quem que eu vou me dobrar? Isso vai fazer toda a diferença. Para quem que eu vou me dobrar? Quando a gente olha para os milagres de Jesus, a gente encontra, e muitas vezes, nesse não, mas em muitas vezes a gente encontra uma fala de Jesus muito corriqueira. Ele fala bastante vezes isso. Seja feita conforme a sua... Podem falar? Fé. Seja feita conforme a sua... O que eu estou dizendo? Porque para mim tudo para mim é problemático. Para mim sempre dá errado. Seja feita conforme a sua fé. Não, porque eu nunca consigo. Seja feita conforme a sua fé. Não, porque eu até desisti de tentar. Seja feita conforme a sua fé. Jesus ele não dizia o que ele queria. Ele dizia o que o Pai mandava ele dizer. Ele fala, eu digo o que eu ouço meu Pai dizer. Então, o que eu estou dizendo? A gente acabou de cantar aqui, né? Profetiza. Isso fala sobre os ossos secos. Deus precisava mandar Ezequiel profetizar sobre os vários ossos secos? Ele precisava? Não poderia tudo se levantar? O que isso mostra? Deus ama trabalhar em cooperação com a gente. Não precisa fazer, mas Ele quer que você acredite e te surpreender, sabe? Quando um pai fala assim para um filho, eu vou te dar um brinquedo. Ele não precisava falar. Ele podia passar no shopping, mas aquela ansiedade do filho. Cara, meu pai vai me dar um brinquedo. Será quando? Será quando? Será que é semana que vem? Será que é daqui a 2 dias? Será que é no Natal? Será que é no Dia das Crianças? E de repente o pai chega. Aqui, filho. Não te prometi? O Senhor ama trabalhar em cooperação. Ele gosta que a gente se envolva. Então, assim, aqueles ossos não precisava. Mas o Senhor usou a boca do profeta para nos ensinar. Porque a palavra de Deus diz que toda a Bíblia ela é útil para ensino e conhecimento da gente, para a nossa vida, para a prática. Então, o que Deus faz com isso? É didático. A tua boca tem poder, a tua palavra tem poder. Seja feita conforme a sua fé. O que nós temos falado? Então, o que os homens podem fazer por mim? Pare e pensa. Eu estou me dobrando diante da situação, eu estou me dobrando diante da circunstância, eu estou me dobrando no que eu ouvi, no que alguém me disse, no que o médico falou, no que a circunstância falou, no que o meu chefe falou. O que eles podem fazer por mim? O que o homem pode fazer por mim? Eu posso decidir me dobrar e obedecer àquela palavra? Posso. Mas o que ele pode fazer por mim? Ele pode mudar minha história? A decisão é sempre minha. Mas cabe a gente pensar, o que o homem pode fazer por mim? O que as circunstâncias podem fazer por mim? Aquele homem, ele deu um passo. E aí é o segundo tópico que eu queria falar. O meu passo, só eu posso dar. Eu queria que vocês abrissem em Efésios 2, capítulo 14. Diz assim, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Dê um glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus, derrubou o muro. Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aquele homem, quando Jesus fala, vem aqui para o meio, ele faz assim, ó. A gente entende, a gente não viu, mas a gente entende, porque ele não estava no meio. Ele dá pelo menos um passo, imagina que tenha dado até mais. Vamos que a sinagoga seja maior, ele deu alguns passos. O que é isso? O meu passo, só eu posso dar. O Senhor é bom? Sim ou não?
Ele faz milagres, sim ou não? Ele exerce graça, bondade, misericórdia, sim ou não? Mas o meu passo, só eu posso dar. Jesus estava ali. E Jesus estava ali disponível. É isso que Efésios fala. Jesus está disponível. Existia uma parede, existia uma barreira, que era a inimizade. Qual era? O pecado, a gente estava condenado. Jesus derrubou. Hoje a gente tem livre acesso ao Pai. Eu posso caminhar para perto dele. Como aquele homem fez com a mão ressequida, ele caminhou. E quando ele caminhou, ele tomou uma decisão. Por quê? Quando ele caminhou, ele se afastou dos fariseus e foi para perto de Jesus. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso me afastar das circunstâncias para chegar perto do Senhor. Eu preciso me afastar do que o mundo acha, do que a circunstância diz, do que aquilo que eu posso fazer com a força do meu braço, para chegar perto de Jesus. Qual é a barreira? Não existe. Porque aqui em Efésios fala, ele derrubou, glória a Deus. Ele derrubou a parede. Então hoje, eu posso chegar perto do Pai e pedir o que eu quero. Aquele homem não pediu, mas ele foi atendido. Por quê? Porque ele deu um passo. Eu posso também chegar perto do Senhor e falar, Pai, eu preciso disso. Eu posso chegar perto do Senhor e falar, Pai, essa circunstância eu apresento na sua mão, porque eu não aceito me dobrar em obediência para essa circunstância. Eu me dobro ao meu Senhor. Se o Senhor diz sim, é sim. Se o Senhor diz não, é não. Mas a minha obediência vai vir da tua palavra e não das circunstâncias. A minha obediência vai vir da tua palavra e não do que qualquer pessoa diz. Porque aquele homem ele tomou uma decisão. Ele se opôs aos fariseus. Ele se opôs. Porque assim, para aquele tempo, eles estavam vivendo ali um dilema, uma polêmica, porque não podia. Eles entendiam que não podiam curar no sábado. E aí o Senhor fala, é lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Então Jesus, ele está dizendo assim, eu estou aqui, vem. Ele chama e o homem vai. Então assim, o Senhor hoje chama a gente. O Senhor hoje fala assim, filho, tem passo que só você pode dar. Eu estou aqui, disponível, mas tem passo que só você pode dar. O que o Senhor está falando para a gente hoje? Enquanto você ficar dobrado, prostrado, de joelho, de frente à circunstância, eu não vou ultrapassar a barreira do fariseu para chegar até você. Você precisa entender e decidir diante de quem você vai se dobrar. Porque o que eu declaro, a minha postura, diz sobre quem eu estou obedecendo. Então o Senhor está falando para a gente hoje, eu estou aqui. Você vai se prostrar diante da circunstância, diante da situação ou diante do que eu posso fazer. Porque Deus, o Senhor tem poder. A questão aqui não é o poder dele. A questão é, a gente acredita que ele pode fazer? Seja feita conforme a sua fé. Você acredita? Para dar as costas para o fariseu e vir para perto de mim? Você consegue acreditar que a minha palavra, o meu senhorio, o meu poder está acima dos fariseus, está acima das circunstâncias, está acima da sua situação? Você crê? O Senhor hoje pergunta isso para a gente. Terceiro ponto, endireitar dói. Quero que você repita isso. Que na verdade eu quero que você vire para o seu irmão e fale. Endireitar dói. Tiago 1, do 2 ao 4. Diz assim, você pode só ouvir. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Não está na Bíblia, mas eu imagino a mão daquele homem assim, e o Senhor falando assim, endireita, e ele assim, ó, não está na Bíblia, eu imagino, fazendo assim. Cada vez que ele abre, dói. Você já, não sei se alguém já foi em quiroprata, essas coisas assim, e está torto, para colocar no lugar não dói, né?
quando você está torto, para botar no lugar, não dói. Quando alguém quebra, por exemplo, uma perna, já aconteceu uma perna, um braço, e o médico fala assim, vai ter que botar no lugar. Ele fala assim, e aquilo dói. Eu fico imaginando isso. Não está na Bíblia, é uma imaginação minha. Aquele homem abrindo a mão e doendo, porque dói. Colocar no lugar dói. Só que andar torto dói mais ainda. Porque endireitar, você está indo para o caminho de estar do jeito que você deveria estar. Assim, ó. Você lembra que eu comecei falando sobre a mão ressequida, sobre o significado? Inútil, né? E não consegue usar a mão. Provavelmente aquele homem não usava aquela mão. Não conseguia, não tem tato fino para poder pegar um garfo, não consegue manusear. Estava inutilizado, estava inútil. Quantas coisas dentro de nós está inútil que o Senhor depositou? Inclusive a fé. Porque a Bíblia diz que o Senhor deu uma porção de fé para a gente. Eu estou botando em prática? Ou está inútil? Sem uso? Tudo, então, a circunstância me engole. Né? A maldade do mundo me engole. Para endireitar, dói. Ai, pai, mas por que para mim tem que ser tanto difícil? Pai, por que para mim dói tanto? E o Senhor está falando, calma, filho, eu estou endireitando. Ai, pai, mas eu não estou aguentando. Sabe o que às vezes a gente faz? Se a gente está indo aqui, ó, o Senhor fala. Né, qual o primeiro ponto? O que os homens podem fazer por mim? Nada. Eu entendi, Senhor, nada. Os homens não podem fazer nada por mim. Eu me ajoelho diante da tua vontade, não da dos homens. Segundo, eu dou o passo. Eu dou o meu passo para o Senhor. Dou as costas para a circunstância, dou as costas para o fariseu e dou o passo para o Senhor. Mas aí o Senhor começa a endireitar. Porque Ele faz isso. Ele faz isso. Faz parte do processo. E aí Ele começa a endireitar. E sabe o que às vezes a gente faz? A gente está aqui, ó. E a nossa mão está endireitando. Aí de repente já está quase assim, ó. Ai, está doendo muito. Deixa eu voltar. Vou ficar pertinho dos fariseus porque é mais confortável. Ai, está doendo. Deixa eu voltar. Eu vou me render às circunstâncias porque é mais confortável. Aqui, junto dos fariseus, eu não espero nada. Eu vou para a sinagoga toda semana. Nada acontece, mas é confortável. Eu não preciso mudar. E aí o Senhor está falando, eu quero endireitar. Por quê? Porque a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Sabe por que o Senhor conserta? Primeiro de tudo, para que a gente seja íntegro, correto, para que a gente esteja no estado que a gente deveria estar. E segundo, para que a glória dele seja manifestada através da nossa vida. Porque as pessoas que estavam na sinagoga, eles viram a mão voltando para o lugar. Eles viram fazendo assim, ó, e voltando para o lugar. Às vezes, o que Deus está fazendo na minha e na sua vida, as pessoas ao redor estão vendo. As pessoas ao redor vão ver, realmente foi Deus que fez, porque ali não tinha jeito. Realmente foi Deus que fez, porque eles não tinham condição. Realmente foi Deus que fez, porque assim, ninguém esperava nada. Como aquele homem, ninguém esperava nada. Até que Jesus chega na sinagoga. E aí tudo é transformado. Mas aquele homem, ele precisou dar um passo. Ele precisou dar as costas para as circunstâncias e se permitir ser trabalhado pelo Senhor. Vai abrindo, não desiste não, está doendo. Continua, estica. Olha, filho, está do jeito que eu queria que você estivesse. Está do jeito que eu fiz você para ser. Às vezes a gente quer viver aquilo que Deus tem para a gente. Mas a gente não entende que o processo nos prepara para viver aquilo que Deus tem para a gente. Aquele homem, ele entrou na sinagoga, ele saiu outro. Mas ele teve passos para que isso acontecesse, inclusive sair do conforto. Está acostumado com isso? Começa a esticar. Às vezes Deus estica. Às vezes Deus faz assim, ó, e dói. Por quê? Porque endireitar dói, mas tem um propósito.
Precisa abrir, não, só acompanha comigo. 1 Coríntios 4, versículo do 1 ao 4 diz assim: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados nos ministérios de Deus. Ora, além disso, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados, esses encarregados somos nós, ministros de Cristo, e que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Isso aqui é Paulo. E o que ele está dizendo aqui? Que nós somos encarregados dos mistérios de Deus. Nós somos ministros, nós somos representantes de Jesus. Então, por que o Senhor estica? Para que a gente fique parecido com Ele. Para que a gente, lá fora, as pessoas conheçam Jesus através de nós. E o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. É assim que o Senhor quer nos encontrar, fiel. E às vezes a gente acha que a gente tem que viver o que Deus tem primeiro e ser fiel depois. A ordem está contrária. Primeiro eu sou fiel, depois eu vivo o que Deus tem para mim. O homem deu o passo em direção a Jesus antes ou depois da mão voltar para o lugar? Podem responder, antes ou depois? Por quê? Porque o meu passo vem antes. Por quê? Pela fé. Seja feita conforme a sua fé. Eu me endireito primeiro, eu sou fiel primeiro, eu sirvo primeiro, eu acredito primeiro, depois eu vivo. Só que precisa ter fé para esticar a mão, para nos deixar ser endireitados no processo. Precisa ter fé. Não precisa ter fé só para receber, precisa ter fé para não desistir no processo. Sabe o que eu falei? A mão está endireitando, eu dou as costas e desisto. Hoje o Senhor nos chama para perseverar, para decidir se curvar diante dele. Pode ser não a resposta? Pode. Mas quem diz é o meu Deus. O não e o sim eu aceito dele, porque ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, não é a circunstância. A gente leu ali, né? O que eu obedeço é quem eu sirvo. Eu sirvo ao meu Deus. O que meu Deus diz? Se meu Deus diz sim, então não importa a circunstância. O que Deus diz a seu respeito? O que Deus diz ao seu respeito? Porque a circunstância pode falar, você é um fracassado. A circunstância pode falar, você não tem jeito para você. O médico pode falar, desiste. O chefe pode falar, acabou. O que Deus diz? Quais são as promessas do Senhor para a tua vida? Que seja feita conforme a sua fé. O Senhor nos chama para entender que os homens não podem fazer nada pela gente. A circunstância não pode fazer nada por mim. Por isso, eu me curvo diante do Senhor e não diante das circunstâncias. O meu passo só eu posso dar. Então eu vou para perto do Senhor, buscando o Senhor e entendendo que só Ele pode dizer o meu futuro, só Ele pode dizer o que Ele tem para mim, só Ele. E o último, endireitar dói. É bom falar sobre promessa, a gente gosta. Mas toda promessa na Bíblia, ela vem acompanhada de processo. Todas. José passou pelo poço. Abraão passou pelo tempo. E tantas outras. É o padrão de Deus. Para quê? Para que a gente seja representante do Senhor, encontrado, fiel. Feche seus olhos. Fala com o Senhor nesse momento. O que em você está ressequido? O que em você que para você já não tem mais jeito, já deu? As pessoas já disseram que não vai,
Está ressequido, está morto, está inútil. Às vezes você olha e nem entende por que você tem tal coisa ou está passando por tal coisa, porque assim, não acontece. O que hoje está ressequido? Sem utilização. Apresenta diante do Senhor. Mostra para Ele. Seu primeiro passo é reconhecer que Ele é o teu senhorio. Ele é o teu Deus. Não é a circunstância, não é o que te disseram, é Ele. Fala, Pai, qual é a tua vontade para mim? Eu quero receber o sim ou não do Senhor. Dá um passo para perto dele e fala, Pai, eu me recuso a me dobrar diante das circunstâncias. Eu aceito o que o Senhor diz que eu sou e o que o Senhor tem para mim. E por último, fala, Pai, eu sei que está doendo. Eu sei que endireitar é desconfortável. Tanto tempo, Pai, está ressequido, está duro. Tanto tempo, Pai, está cauterizado. Mas, Senhor, eu aceito o processo. Eu aceito ser endireitado pelo Senhor, porque eu sei que a perseverança vai me fazer melhor. Eu sei que não é para me matar. Eu sei que é para me tornar parecido contigo. E que para o teu nome seja glorificado na minha vida. Apresenta para o Senhor. Ele quer ouvir você. Deus, ouvidos, ao meu clamor.
Teus olhos fechados, coloca a mão no teu coração. Fala para o Senhor agora qual é a parte ressequida, dá nome. O Senhor quer te ouvir, fala: Pai, essa parte aqui está ressequida. Essa parte aqui eu já não tenho mais esperança. Dá nome para o Senhor, seja específico. Pai, secou por algo que alguém disse, por algo que aconteceu, pelas circunstâncias, por sequências de fracassos que foi secando e atrofiando, e agora eu já nem consigo mais acreditar. Ou então, Pai, eu nem sei por que está seco, só sei que está. Dá nome. Pede para o Senhor agora para restaurar. Pede para Ele agora esticar. Pede para Ele endireitar, porque Ele tem todo o poder, Ele é o mesmo. Apresenta diante do Senhor agora aí no seu lugar, baixinho. Fala para o Senhor: Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha nos endireitar. Pai, nós cremos que nós somos bem-aventurados, Pai. Nós temos promessas. Pai, a Tua palavra diz que as Suas bênçãos nos alcançarão. Mas por, às vezes, circunstâncias, Pai, situações, palavras, que às vezes vem filtrando o nosso coração, mina, Pai, e nos faz esquecer de quem verdadeiramente nós somos, filhos amados do Pai. Senhor, restaura hoje a nossa identidade, restaura hoje quem nós somos em Ti. Pai, nós queremos hoje nessa noite trazer, Pai, na nossa memória aquilo que nos dá esperança, trazer a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós repreendemos, Senhor Jesus, tudo que veio para tentar, Senhor Jesus, nos confundir de quem verdadeiramente nós somos. Pai, hoje nós renunciamos os fariseus, hoje nós renunciamos as circunstâncias, hoje nós renunciamos, Pai, a falta de expectativa. Porque foi assim que aquele homem entrou no templo. É mais um dia. Mais um dia. Mas só que ele não imaginava que o Senhor estava lá. E o Senhor está aqui nessa noite. Por isso, Pai, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos: restaura, Senhor, as partes ressequidas do nosso ser. Nos torne íntegros, Pai, para o louvor da Tua glória. Pai, nos torna aquilo que o Senhor verdadeiramente nos criou para ser, ministros de Cristo, representantes, Senhor, do Teu reino. Por isso, Pai, eu Te peço, nos ensine e nos ajuda a ser fiéis no processo. E, Pai, enche o nosso coração de esperança, de que o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Terça-feira, 19h30, culto dos homens. Espero a todos os homens aqui, que Deus venha derramar muitas bênçãos na vida de cada homem que estiver aqui. Amém? Graça e paz, mulheres, tudo bem? Passando aqui para convidar você para terça-feira estar aqui na nossa oração de mulheres, às 7h30. Vem! Olá, boa noite, graça e paz. Você é o nosso convidado nas quintas-feiras. Venha para o nosso culto de ensino. Venha aprender sobre acerca da palavra, porque quando você tiver coragem de perguntar sobre a palavra, a Bíblia tem a coragem de te responder. Então você é o nosso convidado. Quinta-feira, às 19h30, venha aqui conosco. Boa noite, graça e paz. Venho aqui trazer um convite para você, pai. Tá trazendo seu filho aqui na nossa igreja, todas as quintas, às 19h30. Vem! Seja bem-vindo, você já está convidado ao Igreja Batista Chamada. Olá, graça e paz, meus amados. Estou aqui convidando vocês, jovens, lindos, maravilhosos, que venham na nossa escola bíblica de quinta-feira. É um papo bem legal, onde a gente conhece a palavra de Deus, a gente faz a comunhão e aí a gente cresce junto do Evangelho de Cristo. Um beijo, espero vocês. Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Bill e vim fazer um convite especial para você. Domingo às 19h, para você vir assistir o nosso culto da família, aqui na rua Mar del Plata 803. Você é o nosso convidado, vem?